Imagine a seguinte situação. Um filme com Ryan Gosling e Kirsten Dunst nos papéis principais, dirigido pelo realizador de um aclamado documentário premiado, baseado numa intrigante história real. A gente tem aqui praticamente uma fórmula de sucesso. Porém, você se lembra de ter assistido o filme Entre Segredos e Mentiras, no título português, All the Good Things em inglês, de 2010? É um filme que, para quem gosta de true crime, precisa assistir. Olá, cinéfilos, começando mais uma fita, e eu gosto de lembrar de algumas obras que às vezes elas são esquecidas, ou simplesmente elas não tiveram tanta notoriedade assim. Recentemente eu assisti novamente o filme All the Good Things, de 2010. Infelizmente foi um filme desprezado pelos críticos e públicos dos Estados Unidos e saiu direto em DVD no Brasil. É um filme que eu acho que é muito bom e ele não teve tanta sorte, né? Ele é intrigante e instigante. E por que eu falo isso? Porque esse filme, ele fez com que a verdadeira pessoa que é representada pelo Ryan Gosling nesse filme, ela foi presa depois de muitos anos. Por quê? Porque deu com a língua nos dentes em uma entrevista. E toda essa coisa que envolve, né, essa história é muito chocante. Essa história ela é baseada em fatos e conta a história de um jovem casal que se conhece no início dos anos 70. Ele, David, filho de uma família super rica dos Estados Unidos, em Nova York, que trabalha com imóveis, né? Ele é uma pessoa traumatizada e perturbada por ter testemunhado, quando era criança, o suicídio da sua mãe. Ele tinha 7 anos. Ela, Kate, sua mulher, é uma presença ensolarada, leve, aparentemente tudo o que David precisa para fugir dessa presença opressora do pai. Eles se mudam para o interior, na cidade de Vermont, para levar uma vida tranquila, mas David é pressionado pelo seu pai e retorna. Ele começa então a trabalhar no negócio da família e Kate vai estudar medicina, enquanto o relacionamento dos dois é prejudicado pelas oscilações de humor dele, que se transforma em comportamento violento e controlador, à medida que ela se torna mais independente. Os segredos da família passam a ser revelados quando Kate desaparece sem deixar pistas. Quando eu assisti esse filme, eu não sabia muito sobre essa história e eu me surpreendi. A trama segue rumos inesperados. E se Ryan Gosling, visto aqui como nunca antes, por assim dizer, é um ator genial, incrível, e ele está igualmente incrível nesse filme. Você tem muito medo dele, ele entrega uma atuação inesperada, você não sabe o próximo passo, né, que esse personagem vai ter. A gente tem uma construção desses atores no decorrer do filme que é fenomenal, porque a gente vê uma Kate se deteriorando pelos acontecimentos que o David vai propondo para ela. Podemos nos perguntar por que ela continua casada com ele, sendo que ele segue exalando sinais de perigo. Kirsten faz com que o espectador aceite esse comportamento como se dissesse: se você estivesse no meu lugar, você entenderia. Você não precisa saber muito sobre o filme, né? É isso que eu gostaria de falar sobre ele. Porém, eu vou falar um pouco de tudo que está por trás dessa história, né? Que realmente aconteceu e ela é muito bizarra. Por isso eu achei interessante trazer aqui para vocês, né? Não só a questão do caso real, né? Mas também como obra, né? Ele ficou um tempo no catálogo da Netflix e hoje você pode achá-lo no catálogo da Amazon Prime, né? Você pode encontrar ele como Entre Segredos e Mentiras, mas é importante que você coloque que é um filme de 2010, porque a gente tem também uma série
que aborda um outro tema completamente diferente, mas ela tem o mesmo nome em português. Mas você pode também tentar achar ele pelo nome original, que é All the Good Things. E esse nome, All the Good Things, faz todo sentido, porque é o nome da loja de produtos naturais que eles abriram, né, quando eles moravam em Vermont. Ou seja, a gente tem aqui uma linha de tempo com vários acontecimentos e situações que poderiam ser controladas, eu diria, né? Se David continuasse tendo uma vida leve e simples, né, com a sua casa de produtos naturais lá em Vermont, sem a presença do pai, talvez ele não teria sido uma pessoa tão violenta e ter feito várias coisas que ele fez, né? Nos Estados Unidos, a história de Robert Dust é bem conhecida e nesses últimos 30 anos tem sido vasculhada pela imprensa, por policiais, advogados e curiosos. Gente, e o verdadeiro, ele elogiou a atuação do Ryan Gosling. Ele falou que o Ryan fez ele muito bem. Ele emocionou-se às lágrimas ao ver o filme e procurou em 2012 o diretor do filme, dispondo-se a lhe dar uma entrevista aberta, na qual apresentaria suas versões dos fatos. Gente, olha, a partir daqui fica muito bizarro, é sério. Esse encontro deu origem ao seriado The Life and Death of Robert Durst, produzido pela HBO. As filmagens terminaram em 2013, mas ele só terminou de ser lançado depois da prisão de Durst. Sim, ele enfim foi preso em 2013. E o motivo é mais bizarro ainda. Sua prisão possivelmente ocorreu em função de dados novos trazidos pelas investigações do documentarista e por um acontecimento inesperado. Numa das últimas entrevistas de Durst que ele deu, que ele tem o hábito de falar sozinho, ele foi ao banheiro com o microfone ligado e disse claramente em alto e bom som, abre aspas, "Que diabos eu fiz? Matei todos, é claro." O diretor do documentário e do filme, né, ele só descobriu essa gravação acidentalmente meses depois, né, ele descobriu na edição, né, imagina você lá editando o seriado, né, e tu descobre essa confissão. Então, na mesma hora, ele entregou à polícia, que ficou com ela por um longo tempo, tomando as providências necessárias, apenas na vigência do final do seriado, para não ter nenhum problema, né? A coincidência levou suspeitas de manipulação para fins publicitários, que foi uma hipótese totalmente negada pelo diretor. Óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus, ele não tinha pretensão nenhuma, né, de usar isso como proveito. Na verdade, eu acho que foi a vida ajudando ele, enfim, a prender esse nojento, né, esse miserável. E a gente tem no filme, né, por isso que eu falo que a atuação do Ryan Gosling, ela é muito boa, porque é uma pessoa muito bizarra, ele fala sozinho. Em diversas cenas do filme você vê a Kate, né, chamando ele, você tá falando com alguém, você tá falando no telefone. Ele tem essa mania de falar sozinho, né, então foi a própria síndrome dele que entregou ele, entendeu? Por isso que isso é muito bizarro. E foi descoberto muitos anos depois por um próprio descuido do próprio Robert. Na verdade, ele resolveu dar essa entrevista porque ele se sensibilizou com a forma como o diretor criou o seu personagem dentro da história, né? Então ele ficou muito satisfeito e emotivo, né, com a forma como o diretor colocou ele ali. Então ele resolveu falar com o diretor, explicar, né, o seu lado da história. Ele sentir-se compreendido, tratado como um ser humano com graves problemas e não somente uma aberração repugnante. Por isso que eu acho que essa obra ela é tão boa, porque ela trata muito bem esse caso bizarro. E teve uma solução, não por investigadores, mas por um diretor do próprio filme. Então fica a minha dica aqui, né? Assista All the Good Things e depois volte aqui e comente o que você achou da obra e de toda essa história maluca. Se você estiver gostando dos conteúdos, por favor, assine o canal
curta nossa página para você não perder mais nenhum vídeo. Siga também nosso podcast nas plataformas, que tem muita novidade por aí. Obrigada e até a próxima fita.